Os elementos de A, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, podemos montar numerais de 3 algarismos distintos. Quantos desses numerais representam números múltiplos de 4? Letra A, 16, letra B, 20, letra C, 24, letra D, 28 ou letra E, 32. Bom, ele quer saber quantos dos números, né, que nós podemos montar aqui com 3 algarismos, usando esses aqui, ó, do conjunto A, que sejam distintos, vão ser múltiplos de 4. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é quando o número vai ser múltiplo de 4. Para que o número seja múltiplo de 4, ele precisa ser par e ele precisa que os seus dois últimos algarismos seja divisível por 4. Como assim? Por exemplo, 124. 124, ele é um número que é múltiplo de 4, porque ele é um número par, tá? Número par ser par, ele precisa terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. No caso aqui do conjunto, nós temos o 2, o 4 e o 6. Então, temos 3 possibilidades. Ou o número vai terminar em 2, ou em 4, ou em 6, para que ele seja par. E aí eu preciso que os dois últimos aqui, ó, sejam divisíveis por 4. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, vou montar um número com 3 algarismos distintos para a gente entender. Vou pegar aqui 3 espaços, vou colocar o 2 no final, porque o número precisa ser par. Vou pegar o 1, tá? E aí, quais são as outras possibilidades que eu tenho? Tem aqui o 2 no final, fixei o 2, peguei o 1, coloquei aqui. Por que eu coloquei o 1? Para que os dois últimos aqui sejam divisíveis por 4. Então, agora eu posso pegar qualquer um desses outros algarismos. Eu posso pegar aqui o 3, posso pegar o 4, o 5 ou o 6, não importa. Qualquer um desses 4 que eu colocar aqui vai gerar para mim um número divisível por 4. Então, aqui eu vou colocar aqui uma caixinha, vou colocar assim, 4 possibilidades. Aqui não é o número 4, são 4 possibilidades. Eu posso colocar aqui 3, tá? Posso colocar aqui 4, posso colocar aqui 5 e posso colocar aqui dentro dessa caixinha o 6. Então, são 4 possibilidades. Outra forma de criar aqui um número usando aqui o 2, certo? É fazer o seguinte, é usar o 3. Porque 32, tá? 32 é um número que divide por 4. Então, quando eu usar o 3 e o 2, aqui eu vou ter mais 4 possibilidades. Vou colocar aqui 4p. Tá? Sempre que eu uso 2, eu fico com 4 possibilidades. Qual o próximo número que eu posso fazer utilizando o 2? Eu posso fazer aqui, ó, o final 52, porque 52 também divide por 4. E aí eu vou ganhar mais 4 possibilidades. Então, por enquanto, eu vou ter aqui, ó, 12 possibilidades de criar um número que é divisível por 4 com o final 2. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma contagem utilizando os que têm o final 4. O final 4, qual o número que eu posso colocar aqui para criar um número que possa ser divisível por 4? Posso colocar o 2. Por quê? Porque 24 divide por 4. Então, é um número par e os dois últimos aqui dividem por 4. Aí aqui eu vou ficar com mais 4 possibilidades. Vou colocar a caixinha, ó, 4 possibilidades, lembrando que os 3 algarismos têm que ser distintos. Então, se eu já usei o 2 e o 4, vai sobrar 1, 3, 5 e 6 para colocar aqui. Então, são 4 possibilidades. Outra possibilidade de fazer com 4 seria o 64, porque 64 é divisível por 4. Então, aqui eu teria mais 4 possibilidades. Aí eu não tenho mais, já usei todas as possibilidades. Usei aqui o 2 e usei o 6. Eu não tenho mais algarismo para colocar aqui antes do 4, né? Já usei as duas possibilidades. Agora eu vou fazer com o 6, tá? Com o 6 eu posso colocar 16, e aí eu tenho 4 possibilidades aqui. Eu posso colocar também 36, é outra possibilidade. Aqui fica mais 4, tá? E eu posso estar colocando aqui o 56, que é um número que também divide por 4. Vou criar aqui mais 4 possibilidades. Então, quantas possibilidades eu tenho no total? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Ou eu poderia pensar também da seguinte forma. Aqui eu tenho 8 possibilidades, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 4, que é o que eu posso colocar aqui no começo, né? Para cada uma dessas possibilidades, totaliza aí
32, tá? Então, quantos desses numerais representam números múltiplos de 4? São 32, a alternativa correta, letra E. Sejam A, B e C números reais, tais que A é diferente de zero, e A é menor que B e menor que C. O B aqui vai ser menor que C. É necessariamente verdadeiro o quê? Letra A, A vezes B menor que B vezes C. Letra B, B menos A menor que C menos B. Letra C, B sobre A menor do que C sobre A. Letra D, A vezes B menor do que A vezes C. Letra E, A mais B menor do que A mais C. Bom, aqui nesse caso dá para a gente substituir valores. Então, nós podemos usar qualquer valor que contém aqui o A diferente de zero. Então, por exemplo, se eu usar aqui o A igual a menos 1, tá? Porque eu posso usar valores negativos ou positivos, porque ele coloca que são números reais, eu estou garantindo aqui que o A é diferente de zero. Menos 1 é menor do que zero e é menor do que 1. Tá? Menos 1 é menor do que zero, que é menor do que 1. Eu vou usar o zero aqui no B, certo? Vou usar o zero aqui no B. Por quê? Porque ele coloca aqui o A que não pode ser zero. Então, eu posso usar ele ou em B ou em C. Então, olhando aqui para a letra A, nós vamos ficar com menos 1, tá? Menos 1, que é o valor de A, vezes 0, menor do que 0 vezes 1. 0 é menor que 0? Não é. Então, não satisfaz a propriedade. Tem que ser necessariamente verdadeiro para qualquer valor que eu coloque aqui. Tá? Aqui eu tenho B menos A, então é 0 menos 1, que é o valor do A, menor do que C menos B. Então, aqui, menos por menos dá mais. 1 é menor do que 1? Não é. Então, não é necessariamente verdadeiro. Vou para o próximo. B sobre A, 0 sobre menos 1, menor do que 1 sobre menos 1. Isso que ele está colocando aqui. Vamos observar, tá? Nós temos aqui o valor de B. O valor de B é 0, tá? O valor de A é menos 1. Então, 0 sobre menos 1, estou colocando que 0, ele vai ser menor do que menos 1. 0 é menor do que menos 1? Olha só a reta numérica, tá? Muita atenção. Aqui está o 0. Para cá, são valores maiores. 1, 2, 3 são maiores que 0. O menos 1 não é um número maior que 0, é um número menor do que 0. Então, não satisfaz aqui também. Vou para o próximo. A vezes B, menos 1 vezes 0, menor do que menos 1 vezes 1. 0 é menor do que menos 1? Novamente, 0 não é menor do que menos 1. Então, isso aqui está fora. E aí eu vou para o último, que é o que vai estar correto. E aqui nós temos uma propriedade, tá? Aqui nós temos que A mais B menor que A mais C. Aqui no caso, como eu tenho A nos dois membros, eu posso simplificar aqui sem nenhum prejuízo, tá? Na verdade, essa simplificação seria acrescentar menos A nos dois lados, mas a gente não faz, né? Normalmente a gente só simplifica e encontramos aqui B menor que C, que é justamente o que está aqui no enunciado, ó, B menor que C. Então, necessariamente verdadeira seria a letra E. E se a gente fizer aqui os cálculos, nós vamos ficar com menos 1 mais 0, menor do que menos 1 mais 1. Tá, ó, menos 1 mais 0 dá menos 1. É um número menor do que 0. Aqui sim está certo. Ó. Menos 1 é menor do que 0. Portanto, a alternativa correta na questão se encontra na letra E. Considere o conjunto A, cujos 5 elementos são números inteiros, e o conjunto B formado por todos os possíveis produtos de 3 elementos de A. Então, o conjunto B ele vai ser formado pelos produtos de 3 elementos de A. Se eu considerar o conjunto A como A, B, C, D e E, quando eu multiplico 3 desses, eu encontro o elemento de B. Então, em B eu tenho menos 30. Eu vou ter que fatorar esse menos 30. Eu tenho menos 20, vou fatorar também. Menos 12, vou fatorar. 0, tá? Se eu tenho como resultado o produto de 3 números, vamos pensar que A vezes B vezes C igual a 0, é porque um deles é 0. Então, já posso considerar aqui que o A é 0. Um dos elementos do conjunto A é o 0. Eu preciso de mais 4, tá? Vou lembrar que preciso de mais 4 e que esses valores aqui são produtos de 3. Temos aqui o 30,
onde o 30 fatorado vai ser 2, fica 15, 3 fica 5 e 5 fica 1. Então, a fatoração aqui é 2 vezes 3 vezes 5. Então, eu posso dizer que esses elementos são elementos aqui do meu conjunto A. Então, eu vou considerar o elemento 2, o elemento 3 e o elemento 5. E esses elementos ele tem que estar presente aqui nas outras fatorações. Quando eu faço a fatoração do 20, se a gente pensar nele positivo, vai ser 2, fica 10, depois por 2, 5 e por 5 que dá 1. Só que aqui é menos 20, então na hora de construir esse número eu vou usar menos 2 vezes 5. Por que eu estou usando 2 e 5? Porque eu sei que são elementos que estão presentes aqui no 30, tá? Então vão estar presentes também. E aí apareceu mais um elemento que é o menos 2. Vou fatorar o 12. O 12, tá? Vou fatorar ele positivo, vai ficar 2, fica 6 por 2, 3, por 3, vai dar 1. Aqui no caso, como é menos 12, então nós temos menos 2 vezes 3. Note que aparece o 2 e o 3 daqui do 30 e aparece novamente o menos 2. Aqui no menos 30, se a gente fizer, né, como se fosse o 30, fica 15, aqui fica por 3, 5 e por 5 que daria 1. Só que aqui é menos 30, então é menos 2 vezes 3 vezes 5. Aparece novamente o menos 2, o 3 e o 5 do 30. Então, na ordem aqui, nós teríamos 0, menos 2, 2, 3 e 5. Tá? Se a gente fizer aqui os produtos de 3, deles a gente vai encontrar esses valores aqui, que é o que a questão está propondo. Qual o valor da soma de todos os elementos de A? 0, tá? 0 mais menos 2, mais 2, mais 3, mais 5, tá? 0 não precisa nem colocar, né? A gente pode tirar, mais por menos dá menos mesmo, vai ficar menos 2, menos 2 vai com 2, 3 com 5, 8. Então, a alternativa correta aqui é a letra D. O menino escreveu todos os números inteiros de 10 até 80. Então, os números de 10 até 80. Depois trocou cada um desses números pela soma de seus algarismos, formando, de acordo com esse processo, uma lista. Por exemplo, o número 23 foi trocado pelo número 5, pois 2 mais 3 igual a 5. E o número 68 foi trocado pelo número 14, pois 6 mais 8 igual a 14. Ao final do processo, quantas vezes o número 9 figurava na lista criada pelo menino? 3, 5, 6, 7 ou 8? Então, a soma dos números tem que dar 9. Nós podemos ter aqui 1 mais 8, tá? que seria proveniente aqui do 18. Por que eu coloquei 18? Eu não coloquei o 9? Porque ele começa no 10. Então, ele vai do 10 até o 80. Então, o primeiro número que ele vai ter, que a soma vai dar 9, vai ser o 18. Aqui a soma deu 9. O próximo vai ser o 27. 2 mais 7 vai dar 9. 3 mais 6 também dá 9. Tá? Aqui seria 27, aqui seria 36. O próximo aqui, 4 mais 5, também daria 9. Seria o 45. 5 mais 4 também gera 9. 54. Nós teríamos aqui o 6 mais 3, gerando 9, que seria aqui o 63. E o 7 mais 2 também vai dar 9, então 72. Por que eu não posso colocar aqui o 8 mais 1, que também dá 9? Porque ele escreveu só até 80. Então, esse aqui já não entra na lista dele. Quantos números nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem 7 números, tá? Ao final do processo, quantas vezes o número 9 figurava na lista criada pelo menino? 7, a alternativa correta na questão, letra D. M é uma dízima periódica de período 6. Então, temos aqui M com o valor 6,666, e aí ele coloca aqui o período é 6, que é justamente essa parte aqui que vai ficar se repetindo. Nós temos a parte inteira, que é o 6, e temos a parte que está se repetindo, que é o período. N, 2,333 é uma dízima periódica de período 3. Dividindo M por N, encontra-se o mesmo resultado que dividindo 20 por 7, 65 por 23, 29 por 9, 66 por 23 ou 37 por 13. Então, temos aqui M, que é 6,666. Temos aqui uma dízima periódica. E temos o N, que também é uma dízima periódica, só que 2,333 e seguimos.
Como é que a gente pode resolver aqui a nossa questão? Eu quero dividir m por n, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou converter isso aqui numa fração. Então, o valor m é 6, que é a parte inteira, mais 0,666, temos aqui uma dízima. E aqui, como é uma dízima periódica simples, para a gente transformar ela numa fração, nós fazemos o seguinte, colocamos o valor do período, que é 6, que é a parte que se repete, na parte do denominador, e, aliás, no numerador, e no denominador a gente coloca referente a quantas casas são o período tem uma casa, tá? É apenas um algarismo, né? Vamos chamar aqui de um algarismo. Porque eu poderia ter um período, por exemplo, como 0,61, 61, 61, aí aqui seriam 2. Aqui nesse caso eu só tenho 1. Para cada algarismo que nós temos, nós colocamos um 9. Então, aqui vai ser 6 mais 6 sobre 9, onde 6 é o período e 9 é a quantidade de algarismos que tem o período. Tá? É referente à quantidade de algarismos. Então, aqui vai ficar 9 vezes 6, 54, com 6, 60. 60 sobre 9. Então, quando a gente divide 60 por 9, nós encontramos 6,666. Tá? Se a gente tentar dividir, 60 por 9. Aqui, no caso, vai ficar 6. 6 vezes 9, 54. Aí desce o 6, né? 60 menos 54 dá 6,0. Continua, 6. Aí aqui vai dar 54 novamente. E assim sucessivamente. Então, esse valor aqui, 60 sobre 9, corresponde a n. 60 sobre 9. Agora eu preciso fazer o mesmo com n. 2 mais 0,33. 333. Aqui eu vou representar como 2 mais 3 sobre 9, né? 3 é o valor do período, e como ele só tem um algarismo, eu coloco apenas um 9 aqui embaixo. Se fosse esse aqui, por exemplo, a gente colocaria 61 sobre 99, porque tem 2 algarismos. Aí aqui no caso, como aqui já tem o 9, eu vou deixar em função do 9 mesmo, porque eu poderia simplificar. 3 por 9, poderíamos colocar 1/3, mas eu vou deixar o 9. 9 vezes 2, 18, com mais 3, 21, sobre 9. Então, 21 sobre 9. Conservo o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Então, 9 vai com 9. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar aqui o 60 e o 21. 60 dividido por 3 dá 20. 21 dividido por 3, 7. Então, quando eu divido m por n, né, no caso, o valor 6,666, essa dízima por essa daqui, 2,333, seguimos, nós encontramos 20 sobre 7, alternativa correta, letra A. Em certa escola técnica, cada estudante só pode fazer um curso de cada vez. Do total de estudantes, 1/4 cursa enfermagem e 1/6 dos restantes cursa eletrônica. Além desses estudantes de enfermagem e de eletrônica, a escola possui 350 estudantes em outros cursos. Sendo X o total de estudantes dessa escola, qual é a soma dos algarismos de X? Letra A, 11, letra B, 12, letra C, 13, letra D, 14 ou letra E, 15. Então, vamos resolver nossa questão. Nós temos um total que é X, que vai ser o total, e desse total nós temos a divisão em 3 partes. Os estudantes de enfermagem, os estudantes de eletrônica e os outros. Tá? Então, vamos somar essas parcelas para dar o total. Então, temos aqui 1/4 do total, tá? 1/4 cursa enfermagem, então é 1/4 de X, mais 1/6 dos restantes. Então, se você tem aqui 1/4 que cursa a parte de enfermagem, quanto é que falta para a gente completar aqui, fazer o todo? Faltam 3/4, tá? Então, como é que eu encontro esse 3/4? Eu vou pegar o 1, que é o todo, e vou subtrair 1/4. 1 menos 1/4 vai dar 3/4. Por quê? 4 vezes 1 dá 4, menos 1 sobre 4. Então, aqui nós temos 3/4. Então, quando ele coloca aqui que vai ser 1/6 dos restantes, é 1/6 de 3/4 de X, tá? Que foi o restante. 1/4 está aqui, 3/4 está aqui. Mais 350 vai me dar o todo. Então, X vai ser igual a 1/4 de X, mais, simplificamos aqui, 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. Então, vamos ficar com 1 sobre 8, né? No caso aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2.
1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 4, 8. Mais 350. Vou juntar essas duas partes aqui. 1 quarto com 1 oitavo. Tá? 1 quarto mais 1 oitavo. A gente vai ficar com o seguinte. O mínimo entre 4 e 8 é 8, porque o 8 é múltiplo de 4. 8 por 4 dá 2, vezes 1, 2. Mais 8 por 1 por 8 dá 1. Vezes 1, 1. 3 oitavos. Então, aqui vai ficar 3 oitavos de x mais 350. Então, x menos 3 oitavos de x igual a 350. Daqui, nós vamos ficar com o seguinte. Como é que eu faço essa subtração? Vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Só que aqui eu não coloquei o x, mas o processo é o mesmo. Eu tenho x menos 3 oitavos de x. Ou 3x sobre 8. Posso escrever assim também, que não tem nenhum problema. Daqui nós vamos ficar com o seguinte, ó. 8 fica no denominador. 8 vezes x dá 8x, menos 3x. Então, 5x sobre 8. O resultado aqui é 5x sobre 8, que é igual a 350. O 8 está dividindo, passa multiplicando, então fica 350 vezes 8. E o 5 que está multiplicando passa dividindo. 350 por 5 dá 70. 70 vezes 8, 560. E aí, com esse valor, que é o x, eu vou somar 5 mais 6 mais 0, totalizando aqui 11, que é a nossa alternativa correta, que se encontra aqui na letra A. Considere o produto 6 vezes 0,2. Esse produto pode ser escrito como uma fração 6 sobre 5, 5 sobre 6, 1 sobre 2, 12 sobre 100 ou 100 sobre 12. Então, temos aqui o produto de 6 vezes 0,2. Então, temos que representar aqui o 0,2 na sua forma fracionária, tá? Na forma fracionária, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ficar com 2 décimos, tá? 0,2 corresponde a 2 décimos. Simplificamos aqui o 2 décimos, no caso aqui vai ficar 1 quinto. Por que fica 1 quinto? Porque 2 dividido por 2 vai dar 1 e 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, temos aqui o produto final, 6 vezes 1, 6, dividido por 5. Então, esse produto pode ser escrito como uma fração 6 quintos, alternativa correta, letra A. Colocar uma barra sobre o período é uma forma de representar uma dízima periódica. 0,3 com a barrinha no 3 é igual a 0,333 e aqui a reticência indicando que é uma dízima periódica. A expressão 0,4 mais 0,16, a barrinha aqui em cima do 4 e aqui a barrinha em cima do 6 é igual a letra A, 51 sobre 100, letra B, 511 sobre 1000, letra C, 11 sobre 18, letra D, 14 sobre 15, ou letra E, 5 sobre 9. Então, nós temos aqui duas dízimas, tá? Uma é uma dízima periódica simples, que é essa primeira aqui, 0,4, e a outra, 0,16, com a barrinha apenas de um 6, é uma dízima periódica composta. Aqui seria 0,4, 4, 4, e a reticências, e aqui seria 0,1, 6, 6, 6 e a reticência. Note que no de baixo nós temos aqui a presença do antiperíodo, tá? Esse daqui, ó, que fica entre a parte inteira, que é o que está antes da vírgula, aqui a gente chama de parte inteira, aqui nós vamos chamar de parte periódica. Então, para a dízima de cima, nós temos uma dízima simples, não tem nada entre a parte inteira e a parte periódica, a parte que vai se repetir. Já para a de baixo, nós temos aqui a parte inteira, que é o 0, e temos a parte periódica, que é o 6, né? O 6 que vai se repetir aqui infinitamente, né? Uma dízima. E entre eles dois, nós temos a presença do 1. Então, nós temos aqui uma dízima periódica simples. Essa daqui é uma simples. E aqui é uma composta, tá? Composta. Então, para resolver, né? Para transformar essa dízima periódica na fração geratriz, então, nós primeiro vamos ter que transformar na fração geratriz para depois somar. A dízima periódica simples é bem fácil. Você vai pegar aqui o valor que se repete, que é o 4, e vai dividir por 9. Por que por 9? Porque aqui eu só tenho um algarismo se repetindo. Se fosse, por exemplo, 0,41, 41, 41, eu teria dois algarismos se repetindo. Então, a minha dízima aqui seria 41 por 99. Que no caso eu só tenho 1, então é 4 sobre 9. Mas aqui na dízima composta tem duas formas de fazer, tá? Eu vou fazer das duas maneiras.
Primeira maneira é lembrar o seguinte, ó, tem o 0,1666 e as reticências aqui. Tem uma equaçãozinha para a gente montar aqui a fração geratriz. Eu escrevo até o período é o 6, tá? O 6 é o que vai se repetir. Então, eu escrevo até ele. Aqui, quanto é que eu tenho até o período? Eu tenho 16, certo? E subtraio até o anteperíodo. O anteperíodo aqui vai até o 1, então é menos 1, dividido por quantas casas tem o período. O período só tem uma casa, só tem um algarismo, que é o 6. Então, se só tem um algarismo, eu coloco um 9. E quantos algarismos tem o anteperíodo? Tem um, então eu coloco um 0. Por exemplo, se esse fator aqui fosse 0,17666, aí como era que a gente faria? E comparar, né, esses dois fatores. Escreveria 176 menos 17, tá? Escrevi até o período e subtrair menos o anteperíodo. O período é o 6, então só tem uma casa, só tem um algarismo, e o 17 são duas. Então, se a gente pegar aqui e fizer essa continha e dividir por 900, a gente encontra esse resultado. Se eu fizer aqui, ó, 15 dividido por 90, vai dar 0,1666. É uma das formas. Outra forma é fazer o seguinte, é 0,1 mais 0,066, separar aqui essa parte que tem o anteperíodo, que é o 0,1, que corresponde a um décimo, e somar com esta parte aqui. Só que aqui eu ainda tenho esse zero que está me atrapalhando. Aí o que eu faço? Eu vou pegar esse camarada aqui, ó, e eu vou multiplicar em cima e embaixo por 10. Aí o que vai acontecer com ele? Ele vai passar a ser 0,666. Aí que legal, né? Só que dividido por 10. Ah, olha só que legal. Aqui fica exatamente como uma dízima periódica simples. E aí eu posso trabalhar como um décimo mais 6 sobre 9 dividido por 10. Aqui, como eu tenho uma divisão de frações, conservo o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Vou fazer aqui em cima, ó. É um décimo mais 6 sobre 9 vezes 1 sobre 10. Um décimo mais 6 sobre 90. E aí, resolvendo aqui, ó, como é que a gente resolve isso aqui rapidinho? Vou trazer ele, fazer aqui mesmo. Se aqui é 90 e aqui é 10, eu posso fazer o seguinte, eu posso multiplicar aqui por 9, tá? Se eu multiplicar o 9 vezes 10, dá 90. Só que eu tenho que multiplicar em cima e embaixo. Aí vou ficar com o seguinte, ó. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 10, 90. Mais 6 sobre 90. 9 mais 6 dá quanto? 15. Então, isso aqui também pode ser o 15 sobre 90. Não poderia ser diferente. Então, tem esta forma aqui, que ela é mais direta, tá? Só que tem que lembrar aqui que subtrai, tem que lembrar aqui que é 9 para a quantidade de algarismos do período, que é o 6 aqui no caso, só tem um algarismo, e o 0 é para a quantidade de algarismos do anteperíodo. E tem essa outra forma, tá? Que também vai dar certo. Agora eu vou colocar esse valor aqui, ó, 15 sobre 90. Aí, de uma forma similar ao que eu fiz aqui com essa etapa, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, para virar 90, eu tenho que multiplicar por 10. Só que se eu multiplicar por 10, eu multiplico em cima e embaixo. Tá? Multiplico em cima e embaixo. Vou ficar com 40 sobre 90 mais 15 sobre 90. 40 mais 15, 55 sobre 90. Simplifico aqui por 5. Em cima e embaixo. 55 por 5 dá 11. 90 dividido por 5, 18. Então, a alternativa correta aqui da questão é a letra C. É uma questão que vale a pena revisar. Dízima periódica simples, dízima periódica composta, tá? Se estiver estudando aí para concurso da Banca 6 Gran Rio, ela sempre gosta de colocar alguma coisinha quando pede aqui com dízima para as duas, tá? Tanto para simples quanto para composto na mesma questão. Então, é importante conseguir fazer aí encontrar, né, a fração geratriz e conseguir resolver a questão, ganhar esse ponto, fazer uma boa prova. Espero que você tenha compreendido. Te vejo na próxima resolução. Baldo usa uma calculadora que ignora todos os valores após a primeira casa decimal no resultado de cada operação realizada. Desse modo, quando Baldo faz 4 terços vezes 6 quintos, a calculadora mostra o resultado 1 terço, que seria a divisão de 4 sobre 3, ignorando as demais casas, vezes 1,2, divisão de 6 sobre 5,
que resulta aqui em 1,5. Portanto, há um erro no valor final de 0,1, pois 4/3 vezes 6/5 é igual a 24/15, que é igual a 1,6. Qual o erro da calculadora de Baldo para a expressão 10/3 vezes 10/3 vezes 9? Então, primeiro eu vou calcular sem o erro, tá? 10/3 vezes 10/3 vezes 9. Aqui a gente pode colocar tudo fora do parênteses mesmo, tá? 10 vezes 10 dá 100, vezes 9 dá 900. 3 vezes 3, 9. 900 por 9, 100. Então, o resultado correto é 100. Agora, o que ele faz? Ele vai fazer o seguinte, ó, por exemplo, 10 dividido por 3. Tá? 1 vezes 3, aliás, 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. Põe uma vírgula, põe um 0. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. Aqui já pôs a vírgula, né? Desce o 0. Então, aqui fica 3,3333. Então, ele vai ignorar tudo que passar aqui da primeira casa. Né? Ele vai usar 3,3 vezes 3,3 vezes 9. Aí, quando nós fizermos esse produto, também vamos fazer o mesmo processo. Então, vou multiplicar aqui 3,3 por 3,3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. Aliás, 9, 9, 9, 18. Põe 8, vai 1. Então, deu 10,89. Aí, ele vai pegar esse resultado e a calculadora dele ignora todos os valores após a primeira casa. Então, aqui ele vai colocar 10,8 e vai multiplicar por 9, tá? E aí, nesse caso, olha só, quanto é que dá esse resultado? 10,8 vezes 9, né? Esse cálculo que a gente vai precisar fazer aqui. Então, ó, 10,8 vezes 9. Aí, como é que eu faço esse cálculo aqui para não errar, tá? Olha só que pegadinha legal nessa questão. 9 vezes 8 dá 72. Eu ponho 2 e vai o 7, né? 9 vezes 0 é 0, desce o 7, beleza? 9 vezes 1, 9. 97,2, né? Aliás, não tem nem pegadinha, né? Ele coloca aqui certinho agora. E aí, o resultado final aqui deu 97,2, beleza. Só que esse resultado está diferente desse. O resultado aqui correto é 100, a multiplicação correta dá 100, e a multiplicação na calculadora do Baldo deu 97,2. Como é que a gente calcula o erro? Pega o 100, que é o correto, e subtrai 97,2, tá? Aqui colocamos uma vírgula e um 0. O 10 empresta 1, fica 9, e aqui passa a ser 10. Que empresta 1, fica 9, e aqui 10. 10 menos 2, 8. 9 menos 7, 2. Então, temos 2,8 de diferença, né? No caso, é o erro. Alternativa correta, letra D. Pesquisa feita em uma empresa constatou que apenas 1/6 de seus funcionários são mulheres, então ele me dá aqui uma fração, e que exatamente 1/4 delas são casadas. De acordo com a pesquisa nessa empresa, as mulheres que não são casadas correspondem a que fração de todos os seus funcionários? Letra A, 1/3, letra B, 1/4, letra C, 1/8, letra D, 15/24, ou letra E, 23/24. Olha só, como é que a gente resolve esse tipo de questão? Nós vamos colocar aqui que existem homens e mulheres na empresa, tá? E desses homens e mulheres, nós vamos ter os que são casados, pessoas casadas, e as solteiras. Só que eu não tenho aqui, ó, o total. Eu vou colocar aqui como total e aqui também como total. Independente do valor do total, independente do valor que a gente coloca aqui, o resultado, como está trabalhando aqui com frações, vai ser o mesmo. Só que eu posso escolher um valor que seja adequado. Como assim um valor adequado? Eu tenho duas frações, e aí é um truque bem legal para esse tipo de questões, que é o seguinte, ó. Uma que é 1/4 e uma que é 1/6. Então, qual é o valor que eu vou estar utilizando aqui como referência para o meu total? E esse total, tá? Ele vai dar certo. Ele vai dar certo aqui para a nossa questão, para qualquer outra que envolva esse tipo de situação. Eu vou pegar dos valores 1/4 e do valor 1/6, eu vou pegar esses valores aqui, ó, do denominador e vou multiplicar. 4 vezes 6, 24. Então, posso dizer que o total aqui é 24, sem nenhum medo, e eu consigo resolver a questão tranquilamente. E aí, com esse valor, eu vou distribuir de acordo com o que ele falou aqui, ó. Ele falou o seguinte, ó, que 1/6 de seus funcionários são mulheres.
24 dividido por 6 vai dar 4. Então, eu tenho 4 que são mulheres. Quanto que são homens? 20. Se ele falasse alguma coisa aqui dos homens, 20 com 4, 24. Aí ele coloca que, de acordo com a pesquisa, né, nessa empresa, né, as mulheres que não são casadas. Quantas são casadas? Exatamente um quarto delas, né? Um quarto desse um sexto é que é casado. Então, quanto é um quarto de 4? Um quarto de 4 é exatamente uma. Então, vai ser uma casada e 3 solteiras. Aí a pergunta é, qual é a fração? Tá? Vamos ter uma divisão, tá? Que corresponde, né, o número de mulheres não casadas dividido aqui pelo total de funcionários. Vamos encontrar nossa fração. A fração entre as mulheres não casadas, que são 3, dividido pelo total, que é 24. Simplificamos o 3, 3 por 3 dá 1, 24 por 3 dá 8. E encontramos aqui a nossa fração. Alternativa correta, a letra C. Então, para esse tipo de questão, você pode estar pegando aqui os valores do denominador e faz o produto. Se tivesse outra informação, por exemplo, sei lá, 1/7, aí você multiplicaria também por 7 para ter um fator que é um fator que é divisível por 4, por 6. Aqui nesse caso, se acrescentássemos o 7, né? Como não tem, eu escolhi aqui o 24 porque é um número que é divisível tanto por 4 quanto por 6. E aí, utilizando ele aqui, eu encontro só valores inteiros, até porque nós estamos trabalhando com pessoas, né? Número de mulheres, né? Não temos como ter aqui nos valores, né? Números que não sejam inteiros. Então, escolhi um número que é divisível por 4 e por 6, deu certinho.